Fala galera, beleza? Aqui quem vos fala é Matheus Rosenberg e eu acabei de fazer a leitura deste livro, Dostoiévski, Memórias do Subsolo. E cara, é um livro realmente muito bom, muito bom. Vamos lá. Eu acho que esse vídeo vai ficar um pouco extenso, porque eu quero falar bastante. Mas talvez eu me engane e fale não tanto assim sobre o livro, consiga resumir, né? Vamos torcer para que eu consiga resumir as coisas. Bom, Memórias do Subsolo. O que é o subsolo? É um andar abaixo do primeiro andar? Poderia ser, mas para Dostoiévski não. Para Dostoiévski, o subsolo, na verdade... me desculpem se eu olhar perdidamente para algum desses lados aqui, é porque eu geralmente tenho mania de olhar para a tela, não para a câmera, tá? Então vamos desculpar aí se eu não estiver focado olhando para a câmera. Memórias do Subsolo. O subsolo para ele é o inconsciente, né? Como Freud dizia, que a mente tem o consciente e o inconsciente. Então o subsolo para ele é como o inconsciente, é para onde vai toda a sujeira do que você pensa, né? Do que você imagina. Por exemplo, você está no dia a dia, tendo percepções, pensando coisas e você vai usando o que é útil e o que não é útil, você vai recicla algumas coisas, o que não é útil, tudo aquilo que é ruim, tudo aquilo que é um mau pensamento, é algo degradante, você vai jogando para o seu subconsciente. Várias situações que você passa e não queria estar passando por aquilo ali, desagradáveis, alguém te tratou mal, algumas delas você vai jogando para o subconsciente, né? Subconsciente ou inconsciente, né? Chamem como quiserem. E aí ele vai dizer que isso é o subsolo. Esse é o subsolo dele. E aí o que é, na verdade, como é desenrolada essa narrativa? É ele simplesmente escrevendo uma carta. Para ele diz que essa carta não é para os leitores. Ele diz que essa carta não é para o público, não é aberta para o público em geral. É uma carta para ele. Mas ele finge que é para o público em geral porque ele se sente melhor escrevendo. Ele diz que ele escreve melhor, né? Escreve com mais qualidade se ele sentir que está escrevendo aquilo ali para alguém e não só para ele mesmo. E o subsolo, como eu disse, é o inconsciente, onde vai toda a porcaria, toda a sujeira, tudo que a sua mente peneira ali, tudo que a sua mente não quer que você fique se torturando, pensando naquilo, né? É como se fosse a peneira, né? Vão as coisas ruins para lá, para o inconsciente, o que a sua mente tenta tirar do seu caminho ali, né? Para você não ficar sendo atormentado por aqueles pensamentos, e ela vai sugando para o inconsciente. E para ele o subsolo. E o subsolo para ele, nessa carta que ele vai escrever, que ele diz que é para ele mesmo, nada mais é do que o próprio inconsciente dele. É como se ele abrisse o subconsciente dele com toda aquela sujeira e ele chegasse lá e escrevesse, né? Anotasse parte por parte, ele fosse transcrevendo o que ele estivesse vendo. Então começa, né? Ele é um cara confuso, ele é um cara problemático, ele é um cara que tem transtornos, sim, psicológicos. E em um momento ele se ama, ele diz que ele é o melhor, que ele é inteligente, que ele é isso, que ele é aquilo, ele se gaba. Em outro momento ele se deprecia, diz que ele é mau, que ele não tem palavra, que ele é um cara mesquinho, que ele é um cara horrível, né, as qualidades mais baixas. Ele diz que ele é um péssimo ser humano. É mais ou menos isso. Ele vai se vangloriar porque ele diz ele que ele é mais inteligente que as pessoas, e que ele é melhor, que ele tem noção do que é belo e sublime, mas ele diz que também que ele é uma pessoa mesquinha, uma pessoa azeda, uma pessoa taciturna, uma pessoa que não é uma pessoa boa para se ter por perto. Então, ele, da mesma forma que ele se deprecia por um lado, ele vai se vangloriar por outro. Então, assim, uma hora ele se ama, outra hora ele se odeia, e aí ele odeia as pessoas, mas ele não quer odiar, mas ele fica triste porque está odiando, mas ele queria amar, mas depois que ele pensa que... Depois que ele tem a sensação de que ele queria amar alguém, ele tem raiva desse pensamento porque ele não queria realmente isso. Então, assim, é um conflito. É uma mente muito conflituosa, a mente dele é muito complexa. E ele vai relatando aquilo ali como se estivesse realmente saindo do subconsciente dele, tudo ali, né, de forma desordenada. E realmente, o escrito é desordenado. Ele está falando de uma coisa, fala de outra, ele fala de outra, está no assunto, está no outro assunto. E falando de tudo e nada ao mesmo tempo. Então, assim, como se realmente tivesse a mente dele estivesse, né, jogando esses dados de forma desordenada. E a primeira parte é essa, né, que é o primeiro 1/3. E depois os outros 2/3 vão ser sobre
praticamente uma semana que ele passou e tiveram algumas pequenas histórias, alguns pequenos momentos, né? Que aí começa, se eu não me engano, como se chama a segunda? A propósito da neve molhada, que vão se passar 3 histórias. Bom, ele... galera, não, aqui não é o Dostoiévski em primeira pessoa, aqui é um personagem, é uma persona, só que ele não diz o nome, né? Que esse personagem não tem nome. Simplesmente não é nomeado, por ninguém chama ele pelo nome aqui. Então esse personagem, ele é um cara... É esse personagem, né? Que ele é um cara que se acha muito bom, mas também ele se detesta, ele se ama, se odeia. E aí acontece que ele tá andando pulando pela rua e ele quer alguma coisa. Ele quer se sentir vivo, ele quer sentir algo. Ele é um cara que ele sofre muito, que ele tem muitos pensamentos conflitantes. Então ele pensa, eu quero, sabe, experimentar alguma coisa. Ele tá passando pela rua de noite e aí ele percebe que estava tendo uma briga num bar e uma pessoa, né, o cara que perdeu a briga, foi jogado para fora da janela, né, do bar. Ele pensou, cara, ele não pensou assim, eu quero ser o cara que joga o outro pela janela. Ele pensou, eu quero ser o cara que é jogado para fora da janela. Eu quero sentir essa sensação de brigar, de conseguir uma briga e ser jogado para fora da janela. Assim, não me pergunte por quê. Aí ele tenta arrumar uma confusão e não consegue. Ele entra no bar, tenta arrumar uma confusão de alguma forma e não consegue. Aí ele acaba vendo um soldado. Não, soldado não, acho que é um tenente. É um cara de alta patente, né, que tá uniformizado. E aí do nada ele cisma com esse cara e pronto, ele quer arrumar um problema com esse cara. E aí ele se coloca aí ele percebe que o cara tá querendo ir embora, aí ele entra na frente da porta e não deixa o cara passar. Aí o cara tenta passar e ele não deixa. Aí ele simplesmente pega ele e joga pro lado e passa. Tipo, e aí ele ficou mais transtornado ainda, porque o que ele queria era ser percebido, era conseguir uma briga e o cara perceber ele ali, né, notar a presença dele e jogar ele pela janela, bater nele. E ele queria isso, né, que ele fosse percebido e agredido e tal, mas para ele foi pior não ser percebido. Então ele vai criar uma obsessão por esse tenente, né, não lembro muito bem qual a patente dele. Ele vai criar uma obsessão com esse cara por ele simplesmente ter jogado ele pro lado e fingido que ele não existe e saído. Bom, aí ele cria uma obsessão com esse cara. E ele fica maquinando vários planos de como ele vai conseguir fazer esse cara notar ele e de alguma forma brigar com ele. Aí ele começa a seguir o cara, vira um stalker, vai no apartamento onde o cara mora, suborna o porteiro para poder saber os horários dele e tal. E aí começa a seguir ele de longe, né? Sempre seguindo ele de longe, de vários dias. Ele toma aquilo ali para si, né? Quando não tá no trabalho. E aí, em um dia, aí até ele fala, precisa de uma vestimenta mais bonita e tal, de classe alta, porque se eu, como vestido como maltrapilho, tiver algum problema com esse cara, as pessoas vão ficar a favor dele, né, por ele ter uma alta patente e tal. Então eu preciso estar vestido como alta sociedade. Ele vai, pede empréstimo pro chefe dele, aí se coloca uma roupa, né, de alta sociedade e vai. Aí a missão dele é encontrar com ele, que esse policial sempre ia pro parque, e aí ele pensa assim, eu preciso trombar com ele, eu preciso bater de encontro com ele, assim, tropeçar nele, esbarrar nele de alguma forma, preciso que ele me note e eu preciso sentir que eu tô agredindo ele. Aí ele tenta, ele fica maquinando, aí ele perde a coragem, depois ele não vai. E aí acontece que em alguma dessas oportunidades ele tá tão nervoso para conseguir que ele acaba meio que tentando, né, dar de encontro com o cara, né, se esbarrar no cara, só que ele faz antes, né, sem querer, nervoso, né, ele faz antes, aí cai na frente do cara. E o pior, o cara passa por cima dele e finge que ele não existe, continua assim como se ele não tivesse ali, passa por ele como se nada tivesse acontecido. Aí, cada vez que acontece isso, ele fica mais ligado no cara, assim, mais obcecado pelo cara. Ele pensa, pô, caraca, o cara passou por cima de mim como se não fosse nada, nem olhou pra baixo, nem pros lados, ele passou por mim e eu me joguei na frente dele, né, sem querer, né. Aí, não preciso fazer a coisa certa. Ele fica, vai, não vai, tô com medo, vou, não vou. Aí no dia seguinte ele faz de novo, só que dessa vez ele consegue, ele esbarra no cara. Aí ele esbarra no cara e o cara mais uma vez finge que não vê ele, sabe? Que não percebe ele, tipo, esbarrou e depois o cara continua andando. E pra ele foi uma vitória. Eu falei, cara, consegui. Aí ele fala claramente, ele
eu me machuquei mais porque ele é mais forte, mas eu consegui o que eu queria e tal, consegui bater de frente com ele, mas mesmo assim isso pra mim foi uma vitória e tal, né? Eu consegui esbarrar com ele, tudo que eu queria era esbarrar nele. E aí, tipo, o cara ficou obcecado por isso, entendeu? Aí depois de um tempo transferem ele para outro lugar e aí acaba essa parte, né? Essa é a segunda parte, que são divididas, se eu não me engano, em três pequenas histórias. Aí é essa. E aí, nessa também vai falar sobre que ele é um funcionário público e que ele não ganha muito e que ele não gosta de ninguém do trabalho dele, ele não gosta nem dele mesmo. E aí vamos para o segundo, vamos dizer assim, o segundo ato da segunda parte, né? Que é... Ele tem um amigo de infância, que é o único amigo de infância que ele tem uma proximidade assim, que tipo, um não gosta muito do outro, mas eles de vez em quando se encontram e tal, de vez em quando um vai na casa do outro, mas aquela coisa, tipo, ele não gosta do cara, mas ele faz aquilo, não sabe por quê, porque ele talvez goste um pouco, mas ele não gosta de gostar desse pouco. A mente dele é muito confusa. E aí ele tá acabando visitar esse colega dele, e quando ele chega lá tem mais dois. E eles estão falando sobre uma reunião que vão fazer para um outro colega, né, para um quinto colega, que esse colega ele também ele é militar e vai ser transferido para outro lugar. E aí o personagem principal, mais os três colegas que estão ali, né, o que ele foi visitar e mais dois, estavam falando, vamos fazer um jantar para ele, vamos levar ele para jantar e tal, nós pagamos a comida dele, e aí vamos ficar lá, né, interagindo. Aí ele falou, o personagem principal falou, pô, eu não gostaria de ir e tal, porque ele não se dá bem mal se dá bem com o cara que ele foi visitar, né, mas ele se dava pior ainda com os dois que estavam presentes e pior ainda com o cara que ia fazer a celebração. Aí ele pensa assim, pô, isso aí deve ser horrível, eu não queria estar no meio desses caras e tal. Aí depois ele pensa, tipo assim, por ele não querer, aí que ele quer. Ele pensa, pô, não, isso é ruim demais e tal, não quero estar presente naqueles caras, eu não gosto. Tipo, ele acha todo mundo inferior, mas ele fala, não, eu preciso ir. É tão ruim que eu preciso ir, sabe? Aí ele acaba querendo ir, ele pede pros caras, aí todo mundo meio a contragosto, tenta evitar, mas não consegue. Aí tá bom, vai lá. Aí eles acabam se encontrando lá, né? Eles, tipo, chegam uma hora depois, deixam ele esperando uma hora pra ver se... Eu acho, né, que talvez seja pra ver se ele vai embora. E ele não vai ficar esperando. Aí eles se encontram. E o cara que vai ser homenageado, né, que é o cara que mais tem desavenças com ele, é o cara que mais tentou se conciliar com ele, né? Foi o cara mais amigável e tal, tentou ser mais maleável e aí durou pouco. Ele era um cara que ele falava o que vinha, sabe? Ele falava o que vinha e não tinha coisa boa, ele não tinha pensamentos bons, construtivos, né? E aí, cara, tipo, a cena é fantástica, né? A cena do jantar que eles estão cada um fala uma coisa e toda hora ele retruca. Ele, tipo assim, não consegue se segurar. Ele não consegue filtrar as palavras que ele fala. Ele fala alguma coisa tipo uma ofensa, algo ofensivo, algo desnecessário. Aí fica um constrangimento, aí um tenta desvencilhar, e o outro tipo vem e fala com ele, pô, você não devia ter falado isso e tal. Aí ele, não, mas não sei o que lá. Aí fica tipo uma situação muito constrangedora. Tipo, de tu não querer ser ele, de não querer nem estar ali naquele local, porque fica constrangedor. Toda hora ele dá uma alfinetada, dá uma pancada, e aí fica uma situação constrangedora e os caras meio que tentando fugir, não ignorar ele ali, né? E ele fala, ele pensa tipo assim, quanto mais eu sou ignorado, mais eu quero... É mais ou menos assim, quanto mais eu sou ignorado, mais eu quero atenção, e se eu não conseguir atenção, mais eu vou querer mais eu vou querer ofender e tal, porque aí fica assim, sabe? Ele não sabe se ama ou se odeia, ele ofende assim do nada, e ele não consegue, tipo, ter aquele véu social, né? Aquela coisa, tipo, aquela máscara social. Ele fala o que pensa e pronto, não gosta e não gosta. E aí acaba o jantar, os caras vão para outro lugar, ele vai junto, é uma outra sala, ele, não, eu vou junto e tal, aí os caras não querem que ele vá. Aí os caras vão para essa outra sala e começam a ignorar ele fica andando pela sala e tal, e às vezes ele retruca, tipo, pega uma hora na conversa, ele vai e fala alguma coisa, espeta, aí os caras, pô, tipo, ficar agoniado com ele, né, e tem um que tá com muita raiva dele, aí ele fala, pô, se quiser nós vamos duelar amanhã e tal, nós fazemos um duelo. Aí fica tipo nesse tipo de clima, né? Assim, de um cara já querer duelar com o outro, né? E aí acaba que depois eles vão para um outro lugar. Vão para um outro lugar para fechar a noite e tal. E saem sem ele. Aí ele espera um pouco e tal. Ele não queria e não ia, né? Aí do nada ele, eu vou. Aí
Aí ele vai e chama o cocheiro, né? Que é como se fosse uma carruagem, né? Um cavalo, aí ele vai, aí ele quer chegar lá e encontrar com ele de novo nesse outro lugar. Só que ele bolou um plano, ele falou, bom, eu vou chegar lá e já vou sair marretando, já vou sair pegando os caras. Eu sei que eu vou apanhar pra caraca, eu sei que um vai me bater, me odeia mais, vai me bater mais, mas eu quero pelo menos dar o primeiro soco. Ele fala que a honra é me dar um primeiro soco. Aí ele chega, aí ele tá no cavalo, né, com o cocheiro, aí ele, vamos, como é que ele fala? Vamos, seu vagabundo, vamos. O cara comecei a rir nessa parte, que ele fala algo assim pro cocheiro, anda logo, vamos, seu vagabundo, vamos. Aí ele pede pro cara correr, né? Aí quando ele chega lá nesse outro local, né, que era pra fechar a noite, aí ele chega lá, aí já chega doido, né? Pô, vou dar um primeiro soco, vou apanhar bastante, mas eu vou dar o primeiro soco e eu já vou estar realizado, a minha noite vai estar realizada. Aí quando ele abre a porta, os caras não estão mais lá, já foram embora. Aí ele pensa, caraca, já estava preparado, já estava pronto, estava, né, mentalmente, fisicamente aqui voltado para essa situação para já chegar pegando e os caras não estão lá. Aí acaba a noite dele assim, né, de uma forma que ele não queria. E aí esse é o segundo conto. Aí depois vem o terceiro conto, que é da segunda parte, que é o último conto da segunda parte. Ele tá no prostíbulo, já começa no prostíbulo, né? E ele tá na frente de uma prostituta, só que ela é muito nova e muito bonita, e ele fala assim, mas começa com aquele papo, né? Você merece coisa melhor, você não merece estar aqui, você é muito bonita, você podia estar num lar, você podia estar casada, você podia estar num lugar melhor, você podia estar fora daqui porque eles não te respeitam, você merece mais, que depois você vai envelhecer, e quando você envelhecer, você não vai ter mais valor para eles, vão te jogar, seu futuro vai ser jogado, ficar sem salário. E tipo, aí ele começa a descrever como será toda a vida dela, né? Que ela vai perdendo a beleza e tal, né? Perdendo os atributos da jovialidade, a energia, e que uma hora os caras iam jogar ela para um prostíbulo pior, depois ia para um pior, depois ela tem que se vender por muito pouco e não ia conseguir pagar as próprias dívidas e tal. E ele começa a narrar, cara, são tipo quase 10 páginas dele falando direto o que acontecer, vai acontecer isso, e vai acontecer isso, e você vai ficar mal com isso, e vai chegar no fim da vida. Aí ele fala até que no momento que ela morrer, ninguém vai se importar, e nos momentos que se os mortos ressuscitarem, ela não vai conseguir, ninguém vai tirar ela de lá, alguma coisa assim. Aí fica falando quase umas 10 páginas. Aí ela fica atônita, né, com tudo aquilo ali, que tipo, realmente jogou a verdade na cara dela, né, falou que, tipo, como será a vida, como é a vida, né, de uma prostituta e tal. Aí ele vai embora, tipo assim, o que ele queria, na verdade, ali era ser um herói dela, ser o cara que tira ela daquele casulo, tira ela daquela vida, né, e joga uma vida melhor. Só que ele mesmo diz, pô, eu fiz isso, mas eu não sei por quê, porque eu sou pobre, eu não tenho como tirar ela dessa vida. Aí ela fica atônita e tal com ele, aí ele dá um endereço, ele fala, vai na minha casa. Aí passou 3 dias, aí ele começa, pô, não quero que ela venha. Pô, por que eu fui dar um endereço? Agora eu tenho certeza, eu não quero que ela venha, tomara que ela não venha, tomara que ela não venha. Mas se vir, eu acho que vai ser bom. Se ela vier, vai ser bom. Mas tomara que ela não venha. Mas se vier, tá, até pode ser bom, mas tomara que não venha. Aí ele tem um cara que trabalha pra ele, né? E ele acabou discutindo com esse cara bem na hora. 3 dias depois ele acabou discutindo com esse cara e tal, que ele queria arrumar uma confusão com esse cara. E o cara também era abusado, mas ele também era um péssimo patrão, né? Que não respeitava. Aí rolou uma discussão, aí a menina chegou na hora. Aí pegou naquela situação, aí ele ficou com tanta vergonha, tipo, porque ele no prostíbulo ele montou um personagem, de que ele era o cara, né, que tava ali bonito, engomado, para poder ajudar ela, falando, pô, sai dessa vida e tal, você pode conseguir coisa melhor. Então ele se sentiu ali o herói dela, né, o guia dela, o cara que tirar ela ali e colocar ela num lugar melhor. E aí quando ela chega no momento que ele tá, tipo, gritando com o funcionário dele e tal, e tá no momento, tipo, que não deveria ter chegado, né, no momento íntimo dele tá gritando com o funcionário meio que ignorando ele, né, debochando. Aí ele ficou tão transtornado porque, tipo, apagou aquela imagem do que ele queria que ela pensasse que ele fosse. E percebeu também que ele morava num apartamento pobre e tal. Ele não queria que ela soubesse que ele morava num apartamento pobre. Por isso que ele se arrependeu de chamá-la também. Aí ele ficou transtornado. Já estava transtornado com o funcionário que ele estava discutindo. E ainda ficou mais porque a mulher que ele queria que pensasse que ele era um cara bem de vida, chegou lá e percebeu que ele é pobre e que ele estava nos piores momentos, que ele estava discutindo, gritando, né? Um momento meio
né, um inconveniente ali. E aí ele surtou. Aí ele não gostou dessa quebra de paradigma, dela ter percebido quem realmente ele é. E aí ele não conseguiu conter as emoções, ele surtou mesmo e ele começou a falar: ah, você acha que eu queria te salvar? Eu só queria te humilhar, eu tô aqui para te humilhar porque meus amigos me humilharam ontem e eu queria alguém para humilhar, então falei aquelas coisas para você, mas eu não acredito em nada daquilo. Eu vim aqui, eu te chamei aqui só para poder rir de você, tá todo mundo rindo de você, você não vai conseguir coisa melhor. E começa assim, mas 5 pais esculachando ela. Que você é isso, você não vai sair disso, não. E a culpa é toda sua, a culpa é sua que eu briguei com o meu funcionário, a culpa é sua que você não sai dessa vida, a culpa é sua que eu tô assim desse jeito, a culpa é sua de você estar ouvindo essas coisas. Aí começa ele tipo, fica com tanta vergonha que ele transforma a vergonha em raiva. Aí ele vai em ódio, né, em surto, ele vai despeja na mulher. Aí ele pensou que a mulher depois disso fosse dar meia volta e fosse embora. Pelo contrário, a mulher percebeu que ele estava em surto. A mulher foi lá, pegou nas mãos dele e abraçou ele. Aí quando abraçou ele começou a chorar também. Aí ficou os dois lá, tipo, abraçados, depois se separou, ele ficou com vergonha dela. Além de tudo, além dela ter visto quem ele realmente é e tal, e dele ter gritado com ela, ela ainda viu ele chorando. Então, assim, pra ele, ele considerava isso uma desonra completa, uma vergonha, sabe? Um vexame. Ela estava no local, nos momentos específicos que ele estava lá gritando, ainda tá chorando perto dela. Então, assim, ele ficou, cadê minha honra? Sabe? Ele queria se mostrar um herói para ela e acabou a noite chorando nos ombros dela. Aí meio que ele se sentia desconfortável para a situação, para ela ter percebido quem realmente ele é. E ele só queria que ela fosse embora. Ele queria que ela fosse embora, assim, tipo, ele ficou, não, porque eu tô agoniado que ela tá aqui ainda, não. E aí ele, vai embora, não sei o que, meio que dá um surto de novo e pede para ela ir embora. Aí ela desce as escadas, aí ele tem um revés, ele, não. Aí fala o nome dela, Lisa, aí dá um grito assim, ela, bum, fecha a porta. Na minha interpretação, ela escutou e mesmo assim não quis voltar. Aí ele ficou pensando, ainda bem que foi. Aí do nada ele, não, preciso ir lá, bota o casaco. Aí foi lá, saiu da rua na neve pra achar ela e tal, não achou. Aí foi isso, aí ele disse que nunca mais, né, encontrou com a Lisa de novo. E é isso, acaba aí. Acaba aí, Memórias do Subsolo, de Dostoiévski. E poderia falar mais um complemento aqui, né? Mas eu acho que o vídeo já está muito grande, tem mais de 20 minutos. Então acho que já está de bom tamanho, galera. Isso aí é o resumo completo. Eu acho que devo botar spoilers no início do vídeo, que eu não falei que ia ter spoilers, beleza? Mas é isso. Se gostou, por favor, dê um like, comente algo que queira assistir no próximo vídeo, compartilhe com seus amigos e se chegou neste canal por este vídeo, considere se inscrever aí, beleza? Então é isso. Mais uma vez, eu vou ficando por aqui. Fui!